inseridos no meio ambiente. Então, como que nós definimos isso, né? Que é um conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos diretos ou indiretos sobre os seres vivos e as atividades humanas. Então, a gente diz, pessoal, que a Terra, na verdade, e o meio que a gente vive, ele é um reator químico, porque ocorre uma série de transformações, ocorre uma série de causas e efeitos para que as coisas aconteçam, né? Então, e mais para frente, vocês vão ver, acho que até com o professor Diego, que na verdade a Terra ela é um reator ácido-base. Então, que nós temos substâncias ácidas e básicas que reagem entre si. Mas o meio ambiente ele é um processo de transformação. É um meio, né, um conjunto de elementos presentes ali em constante transformação. Então, nós vimos que é composto por vegetação, animal, micro-organismo, solo, rocha, e que também faz parte desse ambiente os recursos naturais, como a água, o ar, os fenômenos físicos, energia, né? Então, na verdade, é um grande reator, que nós conversamos sobre isso. E que tudo está interligado. Então, na verdade, eu posso separar o meio físico-químico, posso ter os organismos, mas, na verdade, o meio ambiente é uma interação entre o meio físico-químico e os organismos. E aí, nesse ambiente, então, que a gente chama de ecossistema, é que todas as coisas acontecem, né? E hoje a visão de que as coisas são interligadas, né? Que elas são sistêmicas, né? E não lineares, onde tudo está conectado a tudo. E aí a definição do que compõe um ecossistema, né? Então, substâncias inorgânicas, substâncias orgânicas, o regime climático, os produtores e os consumidores, que são os organismos que vivem nesse ambiente, nesse ecossistema. Dentro disso, o que nós temos? Nós temos toda a questão da ciência ambiental, que estuda tudo isso, né? Então, a ciência ambiental, hoje, ela mostra para a gente também toda a relação, toda a ligação que existe com o conhecimento científico, com a sustentabilidade, com o capital natural, os compromissos para encontrar soluções, né? Porque nós sabemos que as transformações ocorrem, interliga também para soluções para os problemas ambientais e também das importâncias das ações individuais. Então, nós temos aí uma rede, né, que compõe o que a gente chama de ciência ambiental. Então, é uma ciência interdisciplinar e, consequentemente, entra a química, entra a física, entra a biologia, entra outras ciências, né, a própria área da saúde, né, então ela entra e compõe essa ciência ambiental. Entra a agronomia também, né? E aí, então, a gente diz que é a ciência mais importante da vida, que é aprender como a Terra funciona, compreender como estamos afetando o sistema e o suporte da vida e saber como podemos diminuir o nosso impacto ambiental, que, na verdade, essa última etapa aqui, ela praticamente não existia. Porque achava que tudo era infindável, né? Que as coisas não tinham fim. E hoje nós sabemos que elas têm fim. Quando nós falamos em meio ambiente, nós inserimos o homem, então nós sabemos que temos um tripé aqui da população, dos recursos naturais e da poluição. Nós sabemos que a população cresce de uma maneira exponencial, né? Então, um menor espaço de tempo, a gente tem um crescimento populacional, né? Então, nós tivemos aí em 2011 a marca dos 7 bilhões de habitantes, e aí a gente já está muito próximo do 8 bilhões de habitantes, né? Então, a gente já passou dos 500 mil, além dos 7. E a gente vê aqui no gráfico que para atingir o primeiro bilhão, né, demorou muito tempo. E para saltar do primeiro para o segundo bilhão, ele demorou 180 anos. E hoje nós sabemos que
para pular do 7º para o 8º bilhão, isso vai demorar em torno aí de, no máximo, 12 anos. Né? Então, a gente está bem próximo disso. Então, a ciência ambiental ela tem um olhar para isso, da população, da utilização dos recursos naturais e da poluição, que nós sabemos que a poluição ela é uma alteração indesejável que vai trazer um impacto para o ambiente, para a saúde e para os materiais. Né? Então, foi isso que a gente discutiu a aula passada. Então, aqui o aumento populacional, o quanto que demorou para atingir cada bilhão, né? Então, do primeiro para o segundo foi 123 anos, do segundo para o terceiro, 32, do terceiro para o quarto, 15, do quarto para o quinto, 13, do quinto para o sexto, 12, do sexto para o sétimo, 12. E agora, do 7º para o 8º, estima-se 11, né? E aí comentamos sobre as desigualdades, né? O que acontece com relação ao mundo, né? Que na verdade ele é um mundo dos que tem e um mundo dos que não tem, né? Então aí tem todo um trabalho de levantamento do quanto que é a renda média da população mundial, e nós sabemos que a pobreza ela afeta a qualidade ambiental. Por quê? Porque a gente tem a questão de não ter o manejo da utilização. Então, há uma exaustão e uma degradação de florestas, de campos e solo para que ocorra a própria sobrevivência. Então, não é que o cara está ali para depredar, mas ele está ali para uma questão de sobrevivência. Então, a pobreza, ela afeta isso, porque é do meio ambiente que ele tira o alimento e muitas vezes o sustento, né? E a gente vive hoje a preocupação e toda uma discussão mundial de que o crescimento das atividades humanas mudará o clima da Terra. Então, nós sabemos que existem cientistas que acreditam nisso, outros cientistas que não acreditam, né? Mas eu, da minha parte, pessoal, não consigo imaginar que nós, pelo tanto de pessoas que somos no planeta, que a gente não gere nenhum impacto que vá afetar o clima da Terra. Porque alguns autores falam que isso é cíclico, que isso é natural, né? Então, que esse aumento gradativo da temperatura ele é natural, mas na verdade nós sabemos que é impossível 7 bilhões de habitantes do planeta não afetar em absolutamente nada, né? Então aquele tripé ele cria. Conversamos sobre o crescimento populacional e desenvolvimento econômico, né? Então como que isso afeta as pessoas e o próprio desenvolvimento econômico, que nós falamos da questão do desenvolvimento econômico e do crescimento econômico. Então, quando a gente fala do crescimento econômico, ele dá às pessoas bens e serviços, então ele dá um poder de compra, né? E o desenvolvimento econômico usa o crescimento econômico para melhorar os padrões de vida da população, que é saneamento básico, que são escolas adequadas, que são infraestruturas das cidades adequadas, né? Então, o crescimento é poder de consumo e o desenvolvimento é qualidade de vida. Aí nós conversamos sobre isso, né? Que é medido pelo BIP per capita e o outro é baseado no grau de industrialização e também no BIP. Aqui, só para a gente ter uma ideia do panorama global com relação aos países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, que nós sabemos que a população, a maior parte da população, ela está presente nos países em desenvolvimento. Então, desculpa, pessoal, nós temos aqui na população que 81% dela estão nos países em desenvolvimento e 19% nos países desenvolvidos. O crescimento populacional ele é maior na população do país em desenvolvimento. E isso, se 81% da população está lá, é claro que esse valor ele vai contribuir bastante para o crescimento populacional.
Por outro lado, a população está concentrada nos países em desenvolvimento, mas a riqueza e a renda, ela está concentrada nos países desenvolvidos, né? Relacionado ao desenvolvimento industrial, relacionado ao nível instrucional, né? Ao desenvolvimento econômico e não crescimento econômico, né? Então, a gente percebe as disparidades aqui. Com relação ao uso dos recursos, 12% nos países em desenvolvimento e 88% nos países desenvolvidos. Que leva, pessoal, a entender o porquê que a riqueza está concentrada nos países desenvolvidos, né? Então, o tipo de indústria, a própria produção de produtos, de materiais, né, e produtos que envolvem alta tecnologia. Né? Então, utiliza maior recurso, que na verdade quem fornece esses recursos são os países em desenvolvimento, mas com o próprio tipo de desenvolvimento econômico, os recursos vão para os países desenvolvidos. E a questão da poluição e desperdício, claro que os países desenvolvidos, se eles utilizam uma maior quantidade de recursos, consequentemente, ele vai gerar uma maior quantidade de poluição e desperdícios. E que acaba virando isso, né? O transporte do petróleo, as queimadas, os lixos depositados em áreas superficiais, problemas com a questão de tratamento de água e a necessidade de existir o tratamento de água, né? Então, tudo isso é feito daquele triângulo, né? Da população, da utilização do recurso e da geração de poluição. E aí, pessoal, entra o tema de sustentabilidade. Alguém sabe o que é sustentabilidade? Alguém? Vou até tirar de lá. Alguém define, pessoal, sustentabilidade? Se vocês quiserem, pode escrever no chat ou responder em voz. Um de cada vez, pessoal. Alguma ideia sobre sustentabilidade? Conservação. Conservação, o que mais? Alguém mais, pessoal? Capaz de suprir a necessidade? Do que, Hélida? O que é esse suprir a necessidade? É se suprir a necessidade é do que? O suprir a necessidade da utilização dos recursos para manutenção da vida. Alguém mais, pessoal? Sustentabilidade é uma palavra tão no nosso cotidiano. Conservação da vida. E como que ocorre essa conservação da vida, Luana? Como que a gente pode fazer uma conservação da vida? Ninguém, pessoal? Como que a gente conserva a vida? Posso conservar a vida mantendo mantendo a qualidade da água, né? Posso conservar a vida não poluindo solo, não promovendo a queimada, né? Então, exatamente, Fernando, quando eu preservo o meio ambiente, quando eu economizo água, quando eu realizo reciclagem, eu estou observando a questão da conservação da vida. Por que a conservação da vida? Vamos ver aqui o que a Elida colocou como economia de água. Estou conservando vida?
Estou conservando vida. Por quê? Porque a gente sabe que é um recurso findável. A gente vai conversar bastante sobre água. Então, é um recurso que ele acaba. Embora a gente tenha muita água no planeta, ele acaba, na verdade, porque vai acabar não a água, mas a água com qualidade, né? Então, quando a gente economiza água, a gente está economizando um recurso natural. Quando a gente faz uma reciclagem, que seja de papel, o que nós estamos preservando? O que a gente preserva quando eu reciclo papel, por exemplo? Árvore, né? Nós sabemos que a fibra que compõe o papel, ele é proveniente de árvores. Que árvores? Árvores eucalipto, pinos, tem várias espécies, né? E aí, a gente tem a utilização da fibra da celulose. Então, a fibra da celulose é retirada dessas espécies, né? E aí, quando a gente faz uma reciclagem, a gente está evitando o corte daquela árvore e reaproveitando as fibras, né? Muitas empresas hoje já têm o reflorestamento. Então, essas árvores, elas são cortadas e elas foram plantadas. Então, não são árvores nativas. Mas, de qualquer forma, a gente tem um impacto desse a gente tem um impacto dessas fazendas, vamos dizer assim, que são feitas por meio de reflorestamento ou mesmo até como matéria-prima. Né? Então, dependendo da região do estado que a gente viaja, a gente vê um monte de plantação de eucalipto pelo caminho, um monte de plantação de pinos, que é destinado ou para a produção de papel ou para a produção de insumos do papel, né? E aí entra a questão do reflorestamento, por exemplo, que também é uma forma de preservação do meio ambiente, né? Diminuir esse déficit que a gente gera e impactos que são gerados quando a gente está no ambiente, né? Porque não tem como a gente falar que não gera impacto ambiental, certo? Então, qual que é uma definição bonita e completa de sustentabilidade? Ela é definida como todas as ações destinadas a manter as condições que sustentam a vida na Terra, visando atender à continuidade e levando em consideração as necessidades das gerações presentes e das gerações futuras, de uma forma que sejam mantidas a capacidade de regeneração, reprodução, coevolução dos recursos naturais. Então, aquilo que vocês comentaram aqui sobre economia de água, ela entra nessa definição de sustentabilidade? Quando eu falo em economia de água, ela entra nessa definição de sustentabilidade? Ela entra, né? Ela entra onde? Como uma ação destinada para manter as condições que sustentam a vida. Quando a gente fala da reciclagem de papel, por exemplo, ele cabe nessa definição? Ele cabe, né? A mesma coisa, mantendo condições que sustentam a vida. Quando eu falo de uma reciclagem de plástico, ele cabe aqui nessa sustentabilidade? Ele cabe, porque eu estou tendo uma economia de um recurso natural, que é o petróleo. Então, nós sabemos que mais de 95% dos plásticos, né, que são os termoplásticos, a matéria-prima é derivada de petróleo. Então, consequentemente, quando eu faço uma reciclagem de plástico, eu estou economizando o meu recurso natural, que é o petróleo ou que é o eteno, certo? Então, quando eu falo em reflorestamento, a mesma coisa. Todas essas ações, elas entram na nossa definição de sustentabilidade. Então, todas as ações destinadas a manter as condições que sustentam a vida na Terra, visando atender à continuidade e levando em consideração as necessidades das gerações presentes e das gerações futuras. Né? Então, por isso que é manter essas condições que sustentam a vida no hoje e no amanhã. E aí, que seja mantida a capacidade de regeneração, reprodução e coevolução.
Então, que nós estejamos utilizando, mas que a gente dê condições para que o próprio meio consiga se regenerar ou se reproduzir ou evoluir também, né? Então, que daí entra, em outras áreas, entra a questão da gente ser mais devagar com as coisas, né? Porque a natureza também, ela pede calma para poder regenerar, para poder reproduzir e também para evoluir, certo? E aqui, pessoal, onde cabe a palavra sustentabilidade? Porque vocês percebem que nessa definição aqui, pessoal, acaba sendo um ciclo, né? Eu não tenho começo, meio e fim, mas são ações que vai manter o meu sistema continuado, né? Para que a própria natureza se regenere. Então, todo mundo consegue enxergar que isso é ciclo? Eu não tenho um fim nisso. Né? A regeneração, a reprodução, a coevolução vai me trazer pelo começo, vai me trazer para o começo. Né? Então, quando a gente fala em sustentabilidade, ela cabe até em outras situações. Então, eu posso ter a sustentabilidade ambiental, que é o nosso principal foco. Né? Então, olha, quando eu falo em tecnologias limpas, tratamento de água, principalmente por processos oxidativos, que diminuem a quantidade de resíduo. Quando eu falo em reciclagem, quando eu falo na utilização sustentável dos recursos naturais, então tudo bem, eu vou utilizar água, mas eu não preciso deixar minha mangueira aberta enquanto ela não está tendo utilidade, né? Depois, atendimento à legislação, tratamento de efluentes e resíduos, produtos ecologicamente corretos e impactos ambientais. Só para exemplificar para vocês que eu posso falar em sustentabilidade econômica, né? Então, que um empreendimento ele tenha vantagem competitiva, qualidade, custo, foco, mercado, resultado e estratégias de negócio, né? E a sustentabilidade local, desculpa, a sustentabilidade social, que é assumir, né, responsabilidade social, suporte no crescimento da comunidade, compromisso com o desenvolvimento do RH e promoção e participação em projetos de cunho social, né? Então veja que aquela amplitude da frase de sustentabilidade, ela cabe dentro desses 3 eixos, né? Que é da sustentabilidade econômica, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social. Fica claro isso, pessoal? Podemos seguir? Então, aqui só para nós compararmos a ênfase atual e a ênfase, pessoal, que fala da sustentabilidade. Essa figura aqui eu tirei, pessoal, de um livrinho meu aqui, que chama Ciências Ambientais. Né? Então, todas essas figuras foram retiradas dele. Então, qual que é a ênfase atual? Extinção da poluição. Então, na verdade, na ênfase atual, o que a gente faz? A gente trata a poluição. Então, a poluição ela está instalada e aí a gente vai lá e trata. Com processos oxidativos, com altos investimentos, né? Então, por exemplo, não sei se vocês acompanharam alguns anos atrás, que o Rio Tietê ele foi limpo por um consórcio de países, né? O Japão estava envolvido. E aí, o que aconteceu? Ai, que susto, pessoal, desculpa. O que aconteceu, na verdade? Nós tivemos o tratamento da poluição. Então, tratou, teve um investimento enorme, só que depois de alguns anos, nós passamos lá e a gente vê que o rio continua poluído. Por quê? Porque tratou a poluição, não tratou o que gera essa poluição. Na ênfase da sustentabilidade, o que nós temos? Prevenção da poluição, que é utilizar processos que são limpos. Então, que vai impedir que eu tenha geração de poluição. Então, se eu tenha a diminuição da poluição, consequentemente, o tratamento dessa poluição vai ser menor. Então, veja que a filosofia do hoje e do depois, desculpa, a ênfase do que é hoje e do que pensa
a veia, né, o caminho da sustentabilidade, eles são bem diferentes. Olha um outro exemplo. A ênfase atual é descarte de resíduos, que é enterrar ou queimar. Só que o que acontece? Esse descarte de resíduo, ele vai acabar? Não. Se você vai enterrar, o que vai acontecer com esse resíduo? O que acontece com esse resíduo se eu enterrar? Vou dar um fim nele? Ele acaba, pessoal? Ele seria acumulativo, se caso ficar enterrando? Isso. Ele nunca vai acabar, né? Então Quem tá ele falando? iria a Nayara. Ah, tá. Então ele iria acumular. E além de acumular, o que vai acontecer? Vai prejudicar o solo. Vai prejudicar o solo, porque na verdade a gente está fazendo só uma mudança de lugar. Então a gente está tirando ele de algum lugar e está pondo no solo, mas ali ele vai gerar o impacto no solo. E se eu queimar? Vai gerar poluição do mesmo jeito. Vai gerar poluição do mesmo jeito. Onde? Gases, vai emitir Gases. gases poluentes. Então, exatamente, se eu queimar, eu vou produzir gases, que pode ser CO2 e água, mas pode ser subprodutos dessa queima. Pode ser as dioxinas, podem ser os óxidos ácidos e, consequentemente, vai levar outro tipo de resíduo para a atmosfera. Então, resolveu o problema do resíduo? Não, Não, não. eu simplesmente mudei de lugar. A gente diz que mudou de fase. Exatamente, Fernando. Nada se cria, tudo se transforma. Então, na verdade, a gente está descartando, né? A gente está mudando ele de lugar. Então, se ele estiver enterrado no solo, ele vai gerar um impacto no solo. Se ele é queimado, ele vai gerar o impacto na atmosfera, como o João falou, certo? Na ênfase da sustentabilidade, é a questão da prevenção e redução de resíduos. Então, como que eu consigo fazer uma prevenção e redução de resíduos? Alguém faz? Alguém previne e reduz resíduos, pessoal, no próprio dia a dia de vocês? Bom, pelo menos eu tento evitar o máximo de resíduo possível. Por exemplo, Em vez de consumir sacolas práticas, eu já comprei aquelas sacolas é, eco bags que falam, não sei, tipo, feita de uhum, lona, e eu vou no mercado e uhum, compro com aquilo, em vez de ficar comprando sacolinhas. isso. Então, essa é uma possibilidade, né? Então, na verdade, o que a gente faz? Está economizando, vamos dizer assim, a sacola plástica, né? Alguém mais, pessoal? Alguém reduz resíduo? Reciclando, professora. Reciclando, né? Então, quando eu reciclo uma sacola plástica, quando eu reciclo uma lata de alumínio, quando eu reciclo é, um plástico, qualquer tipo de plástico, né? Eu estou fazendo o quê? Eu estou diminuindo o resíduo. Então, na verdade, eu estou dando mais um tempo de vida útil para aquele meu material, né? Então, estou fazendo a redução. Então, o processo de reciclagem, eu estou fazendo o quê? Eu estou reduzindo a geração de resíduos. Então, quando eu utilizo, pessoal, um ato muito fácil é quando eu utilizo uma folha frente e verso. Então, quando eu faço uma impressão frente e verso, ou quando eu utilizo uma folha de papel como rascunho, verso dela. Então, eu estou dando uma utilidade para um papel que não tem mais utilidade, vamos dizer assim, que iria para um aterro, por exemplo.
né? Quando a gente faz um processo de compostagem, nós estamos fazendo o quê? A gente está diminuindo o resíduo orgânico. Ou quando a gente faz um alimento e utiliza até a casca, né? De cenoura, por exemplo, né? De batata, por exemplo. Então, a gente está diminuindo o resíduo gerado, certo? Então, descarte na ênfase atual e na sustentabilidade é prevenção e redução de resíduos, né? Então, eu tento não gerar. Quando fala em proteção das espécies, né? Proteção das espécies, no caso, na ênfase da sustentabilidade, proteção do local onde as espécies vivem. Então, é proteger o habitat dele. Então, é muito comum a gente ouvir que espécies em extinção vão para cativeiros. E aí, nos cativeiros, elas têm dificuldade de reprodução. Por quê? Porque aquele ambiente não é dela. Então, tudo bem, protegeu a espécie, mas não protegeu o local. E se você protege o local, que é a ênfase da sustentabilidade, as espécies vivem ali no seu habitat natural. ênfase atual, degradação do meio ambiente, sustentabilidade, restauração ambiental. Aumento do uso de recursos, porque se imaginava que ele era infindável, né? Então, menos desperdício no uso dos recursos e maior eficiência, né? Então, crescimento populacional, estabilização da população por meio da diminuição das taxas de natalidade, né? Então, se espera que pelo menos que aquela curva de crescimento populacional ela se estabilize, né? Esgotamento e degradação do capital natural e proteção do capital natural e aproveitamento do retorno biológico que ele fornece. Então, veja que as ênfases, pessoal, elas são muito diferentes. Então, onde eu posso ter garantia do ambiente para as futuras gerações? Na ênfase da sustentabilidade, né? Por quê? Porque fala em prevenção, olha aqui, ó, prevenção da poluição, prevenção e redução de resíduo, proteção local, restauração, diminuir desperdício, estabilizar a população e gerar proteção do capital, certo? Fica claro, pessoal? Bonito de ver isso? Vocês sim veem numa fase ambiental atual ou vocês já pensam que estão nessa fase na sustentabilidade? Onde estão? Acho que na parte de sustentabilidade. Eu espero que vocês tenham esse pensamento de sustentabilidade, né, pessoal? Porque agora a gente tem conhecimento sobre as coisas, né? E a gente vai falar de várias outras. Então, que vocês possam ter um pensamento crítico com relação a isso. Na hora de separar um resíduo, na hora de não gerar um resíduo. Então, por exemplo, eu estou com uma garrafinha plástica de água aqui, né? Essa garrafa vai andar comigo por bastante tempo, né? Porque daí eu vou adicionando água sem pegar uma água nova. Porque pegando uma outra garrafa de água, vou gerar uma nova embalagem, né? Então, a gente começa a ter um olhar mais crítico para essas questões de sustentabilidade, que no nosso caso, pessoal, é economia de recursos e menor geração de resíduos. Só isso, só isso. Mas pensa que o quanto que está envolvido nisso quando eu falo que eu vou economizar recursos e que eu não vou gerar resíduos, né? Ou diminuir a quantidade de resíduos. Aqui em casa, vamos ver, né, Ara? Aqui em casa as garrafas viram garrafa para gelo ou para água. A gente reutiliza, né? Vai reutilizando até quando der, certo? E muitas outras coisas, né? E com isso, pessoal, o que nós vamos conversar na nossa disciplina, né? Qual que vai ser as temáticas envolvidas, né? Então, ali foi uma introdução sobre o que envolve a crise ambiental. Vocês participaram de
de uma atividade, né, semana passada, que fala, né, era morre um pet de refrigerante e nasce uma jarra de água ou uma forminha de gelo, é verdade. Né? Aqui nasce um vasinho de como que chama? De suculenta, né? Então, morre uma garrafa PET e nasce um vasinho de suculenta, né? Mas é isso mesmo. Por quê? Porque você deu uma vida útil para aquela embalagem que já ia estar no resíduo, né? Então, pessoal, dentro disso tudo, desse olhar que a gente vai ter da sustentabilidade, nós vamos falar na disciplina sobre os nossos recursos hídricos, qual que é a perspectiva global, os aquíferos, oceanos, as características da água como solvente universal e como um próprio meio biológico e um meio de sobrevivência, né? Porque nós sabemos que nós podemos ficar um tempo sem comida, mas nós não ficamos sem água. Então, ela faz parte da nossa vida. Na verdade, ela faz parte até da nossa constituição. Então, consequentemente, é super importante, né? Não só para nós, mas também para qualquer tipo de organismo vivo. Tanto, pessoal, que a água ela é tão relacionada à vida que eles estão fazendo o que lá em Marte? Por que os países aí enviaram sondas, robôs para Marte? Para procurar o quê? Alguém leu alguma coisa sobre isso? Isso. Por que está querendo achar água, Fernando? Para a sobrevivência da humanidade? Não, porque eles estão indo lá para Marte para quê? Para ver se Bom, tem alguma espécie de vida, isso. certo? Mas Certo? eu li um negócio, mas eu não sei se é muito real, né, também. Mas parece que se eles acharem alguma coisa lá em Marte, parece que eles querem levar gente daqui para Marte também, né? Não sei se é verdade isso. Acho que andaram lendo aquele filme, né? Daquele. Perdido em Marte? É. Pessoal, na verdade, eles querem achar água, ou, na verdade, ter algum vestígio de que tinha água no planeta, porque se tinha água, pessoal, tinha vida, que pode ser não ser vida homem, né? Mas pode ter existido bactérias, organismos muito simples. Então, o objetivo é achar água na Lua, em Marte, em todos os lugares. Porque se existe um vestígio de que tinha água, possivelmente tinha vida também, certo? E aí, vamos saber das propriedades físicas e químicas, a questão da poluição e tratamento, e aí depois, pessoal, nós vamos falar de alguns casos pontuais, né, de compostos poluentes, praguicidas, polímeros, compostos persistentes, os desreguladores endócrinos, né, que são substâncias persistentes também bastante poluentes, os medicamentos, que também são poluentes, né? Então, na verdade, a gente brinca, mas que é uma verdade que nós já tomamos uma água medicada. Porque nós vamos ver que os tratamentos de águas convencionais, eles não tratam essas substâncias que estão presentes na água. Então, a água passa pelo tratamento de esgoto, mas ela não trata esses tipos de micropoluentes ou nanopoluentes que estão na água. Então, a gente já está tomando água com hormônio e com medicamentos. Então, tem vários estudos de análise de água que visaram verificar mesmo o quanto de clorofenato tinha, o quanto de isoprofeno, o quanto de pirona, o tanto de anti-inflamatórios que tinha presente naquela água, e foi constatado já em vários lugares uma certa concentração desses medicamentos. Mesmo porque, pessoal, será que é no exterior ou aqui no Brasil? Será que tem medicamento na água do brasileiro?
Se eu fizer uma análise, pegar uma amostra e fizer uma análise, será que eu vou achar medicamento? Vou achar. Por que, Marcos, que eu vou achar medicamento? Por que que vai ter medicamento? Porque o brasileiro, pessoal, ele está entre os 5 países que mais consomem medicamento. Então, acredito que todo mundo tem em casa uma bolsinha, uma caixa de sapato cheia de medicamento. É um medicamento que é antipirético, ou é um analgésico, ou é um medicamento para o estômago, ou é um anti-inflamatório, né? É um antibiótico que sobrou, que em algum momento se utilizou para o tratamento de uma doença e sobrou, né? Então, a gente tem isso. E como que você fala assim, professora, eu não acredito que nós somos hipocondríacos? Ué, é só a gente reparar o tanto de farmácia que existe na cidade, né? Então, se ninguém está ali, porque é lindo colaborar com as pessoas e vender remédios, né? Mas, na verdade, é porque é um ramo extremamente lucrativo, né? Então, literalmente, a gente tem farmácias, uma em cada esquina, né? A gente pode usar esse termo porque realmente nós temos uma farmácia em cada esquina. Então, as pessoas estão ingerindo medicamento e, consequentemente, excretando esse medicamento. Alguns, os seus metabólitos, né? Que o medicamento entrou no organismo, fez o efeito e foi excretado. Outros, pessoal, ele atua no organismo, faz o que ele tem que fazer e ele é eliminado exatamente igual. Então, a dosagem que você tomou de medicamento, essa dosagem é excretada. E isso, então, está poluindo as águas, certo? Então, temos uma parcela de contribuição nisso, porque realmente nós vamos ver que os tratamentos, tanto de água como de esgoto, eles não tratam esse tipo de substância, certo? Então, o nosso curso basicamente é esse. Aqui as nossas referências: o Spiro de Química Ambiental, o Bard de Química Ambiental, o Rocha, que é uma introdução à Química Ambiental, a Luna, que é Química Analítica Ambiental, o Macedo, que é um livro de águas e águas, então que ele é bastante interessante, né? Então, e muitos outros, né, pessoal? Na própria biblioteca virtual de vocês, tem uma grande quantidade de livros na área de Química Ambiental e também na área de Ciência Ambiental. Então, vale a pena conferir esses livros. Mesmo porque pela facilidade do acesso, por eles estarem numa versão virtual, certo? Aqui, pessoal, as avaliações, nós continuamos com uma avaliação formal, né, que é a prova, que já, não sei se já está no sistema de vocês, mas ela acontece na última semana de março e na primeira semana de junho, certo? Então, a prova formal e depois as atividades que a gente vai fazendo aí ao longo das nossas aulas. E no segundo bimestre, a mesma coisa. Num primeiro momento, pessoal, nós vamos manter aquele percentual de 70-30, né? Então, a prova valendo 30 e todas as outras atividades da disciplina valendo 70, né? Mas isso daí, para o segundo bimestre, pode ser que a gente resolva mudar isso, certo? Aqui o nosso cronograma, né? Então, fevereiro, 22, depois 25, março, corre livre, né? A nossa semana de prova acontecendo aqui. Na verdade, na última semana de março, começa dia 24 e vai até dia 31. Depois, na primeira semana de abril, nós temos o feriado da Semana Santa, mas se a gente não teve carnaval, não tem sentido ter Semana Santa, né? Mas enquanto não se fala nada, o feriado ele está mantido. Então, quinta-feira já à tarde a gente já não tem aula, né? E aí segue.
Oh, desculpa, pessoal, é aqui dia 1º, né? Então, dia 1º, dia 2 e dia 4. E aí vai um feriadinho de Tiradentes no dia 21. Opa. E aqui depois, em maio, a Jornada da Educação, que vai acontecer aí da semana do dia 17 até o dia 21. E depois, junho, o feriado de Corpus Christi, que acontece até o dia 3, né? Desculpa, acontece dia 3 de junho. Então, a nossa semana de prova aqui, dia 26 até o dia 2 de junho, certo? Alguma dúvida, pessoal, com relação ao calendário? Não? Então, vamos lá. E aqui, pessoal, algumas imagens, imagem livre de internet, mas ela acaba representando bastante a questão da possibilidade da sustentabilidade. Então, veja que aqui no símbolo. Então, antes de eu falar, pessoal, o que vocês enxergam aqui nessa figura que tem a ver com tudo isso que a gente já começou a falar? Deem uma pensadinha enquanto eu vou pegar uma água, mas vocês já podem ir colocando isso no chat. Então, podem começar. Camila, Camila. Ô, Camila, manda um oi pra gente. Bom, então a Nayara colocou que a química está envolvida em tudo, principalmente quando se trata de meio ambiente, desde o processo de algum produto até a sua decomposição. Então, alguém coloca mais alguma coisa, pessoal? Algo mais? Então, o que eu enxergo aqui? Enxergo o meio ambiente como planeta, como quando eu vejo o planeta, né? Vejo a química envolvida quando eu tenho o símbolo
do átomo e a vidraria de laboratório, né? Vejo a questão da natureza envolvida, os compostos orgânicos que precisam ser transformados e reciclados, né? E as transformações. Então, a química indicando a transformação, o planeta e uma árvore aqui fazendo referência ao ambiente, e aqui essa molécula orgânica falando da questão da poluição envolvida. E que tudo isso é necessidade de uma reciclagem. Então, quando a gente fala da ciência ambiental, que nos remete a meio ambiente, na verdade a química ela está super envolvida ali, e vocês já devem ter visto isso no Ambiental 1, e a gente vai ver mais ainda nessa Ambiental 2, certo? Então, pessoal, dessa primeira etapa da aula, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Tem alguma colocação, alguma dúvida? Então, consegue enxergar como que o químico atua nisso? Então, ele atua entendendo as transformações e trazendo possibilidades da aplicação da sustentabilidade. Quando realmente eu tenho um processo que eu vou utilizar menos recurso, que eu vou gastar menos água, que eu vou gastar menos energia, que eu vou deixar de gerar subprodutos, né? Então, quando eu falo dessa questão do processo, entra aqueles tópicos da química verde. Vocês chegaram a ver isso na Química Ambiental 1? Alguma coisa sobre química verde? Então, que esses princípios regem, né? Aqueles 12 princípios da química verde, eles regem a questão da sustentabilidade. Certo? Podemos seguir, então? Então, vamos lá. Então, pessoal, pensando nessa questão da sustentabilidade, nessa questão de ambiente, vocês já viram lá na Química Ambiental 1, vocês falaram de energia e de atmosfera. Então, aqui nesse curso, nós vamos ver água e solo. Então, o que a gente precisa saber sobre a água? Então, cada um, pessoal, nós estamos em 12 aqui. Camila, a Hélida, o Elvis, o Fernando, o Gabriel, o Henrique, o João, a Luana, o Marcos e a Nayara. Então, eu queria que cada um escrevesse sobre a água. Um brainstorm. Quando pensa em água, o que vem na cabeça de vocês? Pode colocar, pessoal. Então, falei para vocês que o título do capítulo é a água. Então, o que nós vamos saber sobre a água? Vamos lá? Quem começa? Tratamento, que mais? Da Nayara, fonte de vida para todos os seres vivos. Fernando, sustentável. Recurso finito, indispensável para qualquer forma de vida. Estados físicos diferentes, com a fórmula H2O, sendo líquido, sólido e gasoso. Ótimo. Olha o olhar do químico ali. Quem mais? Qualidade da água é muito importante, também como a quantidade, que não tem vida sem água. O que mais? Eu, pessoal, quando eu penso em água, eu penso na disponibilidade, que é baixíssima.
E isso que a água é imprescindível para a vida da maioria dos seres vivos, na verdade, de todos eles, Luana. Não tem nenhum ser vivo que vive sem água. Porque na própria constituição dele, como a nossa, possui água. O que mais, pessoal? Henrique, Elvis. Então, eu penso em disponibilidade, eu penso no tratamento, eu penso em substâncias que estão poluindo a água e penso na sustentabilidade. E isso também, Camila, solvente universal, né? Então, na verdade, muitas coisas, porque a água é algo que está no nosso dia a dia e que é uma parte intrínseca da nossa vida. Então, é dentro desse contexto. Que dê vontade de tomar água, Fernando, pode tomar, né? Ainda mais nesse calor todo. Então, vamos lá, começar um pouquinho a falar sobre água. Vocês enxergam, pessoal? A projeção? Não? Eita, peraí. Agora sim? Então, vamos lá. Bom, então, quais são essas características gerais da água? Características importantes. Então, só alguns tópicos. Então, que os seres vivos dependem incondicionalmente de água. Então, lembra que não existe nenhum ser que sobreviva sem água. As reações bioquímicas nas células ocorrem em meio aquoso. Então, vocês devem lembrar lá da bioquímica que em todas as reações ou tinha a entrada de água ou tinha a saída de água. Então, o que acontece é que as próprias reações consomem e geram água e o próprio meio reacional é aquoso. Aí você fala assim, onde eu tenho água no meu organismo? Já que as reações bioquímicas acontecem nesse meio aquoso. Onde que está essa água, pessoal? Onde é um lugar que eu tenho muita água no meu organismo? Alguma ideia, pessoal? Um lugar que tem muita água, pessoal, é o nosso sangue. Então, 99% dele é água. E para que serve o sangue? Para transportar. Então, na verdade, transporta células, transporta nutrientes, transporta proteína, transporta açúcar, que é um meio aquoso, certo? Então, nas células, então isso as reações que ocorrem dentro das células no meio aquoso. E nas células, o meio aquoso é um meio de transporte de nutriente ou de resíduos celulares. Então, serve tanto para transportar coisa boa, como também para excretar resíduos. A água está em movimento constante pela energia solar, que é aquele nosso velho ciclo da água, né? E a maior parte da água é salgada. Então, nós vamos ver que em torno de 97% dessa água é salgada. Bom, e daí que ela é salgada? Qual que é o problema envolvido nessa água salgada? Qual que é o problema, pessoal, dessa água salgada? Ah, legal, é água. Mas e aí? Resolve o problema de água do planeta? Resolve o problema de má distribuição de água do planeta? Não, professor, porque Por não é que não? potável. Porque ela não é potável. Na verdade, não é nem que ela é potável, não é potável.
é que ela não tem condições de uso em função da grande quantidade de sais. Então, é lindo ver o mar, é lindo ver o azul do mar, mas, na verdade, aquela água ela não é disponível. Por que ela não é disponível? Antes disso, pessoal, para que a gente usa água? A gente já falou da nossa sobrevivência, mas em mais algum lugar usa água? Onde que a gente mais usa água? Alguém sabe? Produzir alimentos. Então, onde que nós produzimos alimentos, João? No campo. Então, a agricultura, pessoal, que é a produção de alimentos, é a que mais consome água. Alguém tem ideia de toda a água consumida no mundo, o quanto que a agricultura consome? Quanto que consome, pessoal? De tudo que é consumido em porcentagem mesmo. Quanto que vai para a agricultura? Sim, mas que na verdade é na produção de alimentos, né? Mas quanto do consumo de água do mundo é consumida para a produção de alimento ou na agricultura? Dependendo do país, pessoal, então nos países de desenvolvimento, 80%, na verdade, 70% da água consumida no mundo vai para a agricultura. Eu consigo utilizar água salgada para produzir alimento? Consigo usar água salgada para produzir alimento? Não consigo. Não tem como. É só você querer aguar um vasinho de flor com água salgada. No dia seguinte ela está morta. E o solo não vai servir para replantar nada, né? Então a água salgada ela não serve para fins de agricultura. Então eu uso na agricultura. Onde mais que eu uso água? Eu utilizo também, pessoal, na indústria. Na indústria eu posso usar água salgada? Não posso. Eu não posso utilizar em função de afetar propriedades organolépticas. Então, por exemplo, uma fábrica de refrigerante, uma fábrica de cerveja, ela consome muita água. Vocês imaginam sendo produzido com água salgada? Não acontece, né? Então, a área industrial é a segunda que mais consome água, que é em torno aí de 25%, 27%. Nos países em desenvolvimento, tá, pessoal? Os países desenvolvidos, essa distribuição é diferente, que a gente vai ver mais para frente. Então, tenho muita água salgada e não tenho ela disponível. E por isso aquele slogan que a água vai acabar. Então, que água que vai acabar? É a água disponível. Que água é essa? É água superficial, doce, e que eu preciso só de uma cloração, né? Mas essa pode acabar. Mas a água, quando se fala água em si, ela não acaba, né? Pela grande quantidade de volumes que eu tenho no planeta. Então, quando a gente pensa naquela questão da sustentabilidade, o que acontece é que a gente precisa economizar o recurso, porque existe a possibilidade dela realmente acabar. Certo? Então, aqui, 97,3% da água é salgada, 2,7% é doce. Só que desses 2,7% que é doce, pessoal, 77,2% dele está em geleiras e glaciais. Águas subterrâneas e umidade do solo, 22,4%. Lagos e pântanos, 0,35%. Rios, 0,01%.
e na atmosfera 0,04. Então, quando a gente fala da água disponível, pessoal, o que é disponível é essa água de rio aqui, que é uma água superficial. Então, não preciso de bomba para perfurar, não preciso nada disso. Então, a água disponível é essa daqui, 0,01%, não do todo, é 0,01% de 2,7. Então, quando a gente faz essa conta, em função do todo, a gente vai ver que essa água disponível aqui é de 0,003. Né? Na verdade, é 0,0003. Então, quase nada, certo? Então, a atmosfera não é disponível, geleiros e glaciais não é disponível, água subterrânea e umidade do solo não é disponível, mas que as águas subterrâneas elas têm sido uma fonte de abastecimento, né? Então, que é tirar a água direto dos aquíferos. E aqui no Brasil, a gente tem esse privilégio de poder e de ter, na verdade, muita água, porque a gente está em cima de 3 aquíferos, né? Então, colocou uma bomba lá, consegue retirar essa água, mas eu não posso considerá-la também como disponível, porque, na verdade, eu preciso de um aparato tecnológico para ela, certo? Então, aqui, a distribuição de água no planeta. Não sei se vocês conseguem ver, pessoal, está muito pequeno. Que é na forma de gráfico, pessoal, aquilo que a gente já conversou. Então, aqui, olha, na forma de gráfico, né? Então, 97,5% da totalidade da água é salgada. E a água doce é 2,5%. Deixa eu só ver o que a Nayara fala. Meu pai perfura poços artesianos e ele fala que a cada ano que passa, os poços precisam ser mais fundos, porque não está tendo mais água mais próxima da superfície. É isso. Né? Então, dependendo da região, o poço ele é mais fundo ou não, mas também tem aquela coisa da extração da água. E lembra que não tem um tempo hábil para a produção dela novamente, né? Então, aqui, desses 2,5% de água doce, eu tenho que 30,1 é aquífero, 0,8 é uma água que permanece congelada, tenho 78,7 na forma de glaciais e 0,4 que é água de superfície ou da atmosfera. E aí aqui, para onde que está isso, né? Também esse 1% da água na atmosfera, esse 0,4, né? Então eu tenho parte dela que é lagos de água doce, seres vivos, rios, zonas úmidas, atmosfera, umidade do solo, né? E lagos e água doce, certo? Então já tirou 2,5%, desses 2,5%, 0,4% é água de superfície de atmosfera, então a gente vê que o que sobra é muito pouco, né? E aí, essa água é captada para quê? Então, numa média mundial, então lembra que tem diferenças entre os países desenvolvidos e não desenvolvidos, então numa média mundial, 79% tem uso agrícola, 10% é uso doméstico, que é essa questão de saneamento, né? E 21% é de uso industrial. Então, na verdade, foi tirada uma média aí mundial, misturando os países envolvidos e os países em desenvolvimento. E aqui o ciclo global da água, pessoal, que eu vou deixar para conversar com vocês sobre isso na nossa próxima aula. Pode ser? Então, eu só vou anotar a presença de vocês na aula de hoje. E se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Vou só pegar uma caneta aqui, pessoal.
Vou até fechar a câmera que eu vou sair da cadeira. Então, só anotar quem tá, pessoal. Camila. Hélida. Elvis. Fernando. Gabriel. Henrique. João Gil. Luana. Marcos. Nayara. Certinho, pessoal. Agradeço a presença de vocês na aula de hoje. Queria saber se está tudo certo esse semestre, pessoal, os professores. Tudo caminhando bem? Pessoal, vocês viram que nós voltamos, a nossa região voltou para a fase vermelha. E aí nós estávamos programando a volta das aulas práticas para março. E aí isso não vai acontecer. Então, pelo menos até a metade de março, na verdade, a gente vai acompanhando aí essas mudanças de fase. Mas enquanto a gente estiver na fase vermelha e laranja, não tem como a gente voltar. Então, voltou os cursos da saúde, mas os cursos que não são da saúde, eles não voltaram. Então, a gente vai ver o que vai acontecendo aí ao longo de março. Mas, a princípio, até a metade de março, a gente não vai ter como voltar, nem que seja pelas aulas práticas, certo? Não sei se mudou a opinião de vocês, de voltar para a universidade ou não. Alguém que não voltaria o ano passado, voltaria hoje? Nayara volta. Alguém mais, pessoal? Ah, já chegou, Nayara. Elvis, João. Ai, que bom. Ele dá volta também. Marcos. Volta, Fernando. Que bom. Então, Henrique professora, volta tem um também. grupinho aqui também que está pensando em voltar, né? Aí a gente ia dividir gasolina e a gente ia. Por isso que Ai, eu volto. legal. Que bom, pessoal. Então a Camila volta também? Que ótimo. Então a sala inteira praticamente volta. Henrique volta. Henrique, você falar que você não volta, ia ser feio para você, né? Que vai comemorar com o amigo no boteco e aí não vem para a escola, né? Tô de olho, hein? Hum. Então, daria uma turminha boa. Elvis também voltaria. Então, vamos ver o que acontece, pessoal. Mas, então, a princípio, até o meio de março a gente não volta, certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, isso. Luana, sobre essas DPs, eu vou tentar mexer nisso amanhã. Então, aí eu passo para vocês. Na verdade, eu tenho uma reunião de NDE com os professores na quarta-feira. Então, eu vou fazer um levantamento dessas DPs, vou conversar com eles e aí depois eu retorno para vocês. Mas quem tem DP de semestre anterior, pessoal, vai ser possível fazer,
Então, isso eu garanto para vocês, certo? Mas eu dou uma posição definitiva para vocês, pessoal, até quinta-feira, certo? Então, é isso. Boa noite para vocês. E até quinta. Mas eu tô por aí, pessoal. Se vocês precisarem de alguma coisa, aquele grupo, ele é silencioso, mas vocês podem me conversar no privado, e também por e-mail, certo? Então, boa noite para vocês, pessoal.